Nativistas. Esses movimentos aconteceram na segunda metade do século XVII e até o início do século XVIII. Esses movimentos locais expressavam o descontentamento dos colonos com o governo português, alguns impostos altos. A revolta dos Beckmans recebe esse nome devido aos líderes, que são irmãos Manuel e Tomás Beckman, a causa do desentendimento dos colonos com a Companhia de Comércio, que comprava os produtos da região por um preço muito baixo, e essa mesma companhia vendia os produtos trazidos de Portugal a preços abusivos aos colonos. Outro problema era a falta de mão de obra, como os escravos, que Portugal ficou de enviar por ano 500 escravos, mas não cumpriu. A solução era escravizar os indígenas, porém essa medida não era permitida pelos jesuítas, que queriam acabar com a escravidão. As consequências, os revoltosos invadiram o colégio dos jesuítas, agrediram os padres e quebraram tudo. O mesmo fizeram na Companhia de Comércio, também prenderam o governador, e Manuel Beckman assumiu o governo. Como que terminou isso? Após um ano, o governo português mandou um novo governador, que enfrentou e derrotou Manuel, e ele foi condenado à morte e enforcado. Guerra dos Emboabas. Emboabas significa aquele que vem de fora. Então, foi decorrente da rivalidade entre os paulistas e esses que vinham de fora. Os emboabas eram liderados por Manuel Nunes Viana. As causas eram os bandeirantes paulistas achavam que as minas deveriam pertencer apenas aos paulistas, porque foram eles que descobriram. E viam muitas pessoas de fora para explorar o ouro, então eles não gostavam. A consequência foi um combate que aconteceu no local conhecido como Capão da Traição. Por que Capão da Traição? Porque os emboabas prometeram deixar livres os paulistas caso se rendessem. Quando os paulistas se renderam, entregando as armas, todos foram mortos. O término, o rei de Portugal criou a Companhia de São Paulo e Minas de Ouro, regulamentou a cobrança do quinto, que era a quinta parte do ouro, deveria ser dada à coroa portuguesa. A coroa também passou a controlar a exploração das minas e expulsou os paulistas que foram explorar em outras regiões. A Guerra dos Mascates aconteceu em Pernambuco, provocada pela rivalidade entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses de Recife, que eram os mascates. Os chefes eram os senhores de engenho, os olindenses, e os mascates portugueses do Recife. As causas eram porque Olinda era a sede da capitania de Pernambuco, seus habitantes, em grande maioria, eram ricos senhores de engenho. O Recife era habitado por comerciantes portugueses. Os mascates solicitaram ao rei a elevação do Recife à categoria de vila. O rei atendeu à solicitação e demarcou os limites entre Olinda e Recife. A consequência, os olindenses sentiram-se prejudicados com a demarcação. Revoltosos invadiram o Recife e lançaram a ideia de um governo independente. O término desse movimento ocorreu com Portugal, que nomeou um novo governador para Pernambuco, que ordenou a prisão dos principais líderes do movimento, e as lutas se dissolveram. Revolta de Filipe dos Santos. Essa revolta aconteceu em Vila Rica, Minas Gerais. A causa era com o objetivo de tirar proveito da exploração de ouro nas minas. O governo português estabeleceu que a quinta parte, ou seja, 20% do ouro extraído, pertenceria ao rei de Portugal. Para garantir a cobrança, foram criadas as casas de fundição, que eram casas onde o ouro era pesado e quintado. Depois era derretido, transformado em barra e marcado com o símbolo da coroa portuguesa e enviado para Portugal. Isso tudo para o ouro não ser desviado. A consequência, os manifestantes, chefiados por Filipe, queriam que o governo mandasse diminuir os impostos e fechasse as casas de fundições. O governo, ali no momento, aceitou as reivindicações. Porém, o término aí ficou ruim para Filipe, que foi enforcado em praça pública. Depois, seus braços e suas pernas foram amarrados em 4 cavalos que correram em direções diferentes. Então, ele teve um fim, muito triste. Além das casas ter sido queimadas, as casas de quem? As pessoas que participaram desse movimento aí. A Confidência Mineira, que é bem conhecida, a causa era a quantidade de ouro extraída de Minas era cada vez menor, e o governo português continuava a cobrar altos impostos. Mesmo com falta de ouro, os portugueses continuavam a cobrar muito imposto e as pessoas não tinham condição de pagar.
Então, o líder desse movimento era Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, devido também à sua profissão de dentista. A consequência foi o quê? Eles queriam perdoar pessoas que tinham dívidas, criar universidades, acabar com os impostos cobrados na mineração, construir fábricas e proclamar a República. Quem participava desse movimento também, padres, poetas, escritores, mineradores, eles se uniram para tentar contra o governo português. Porém, entre esses que estavam unidos ali, tinha um traidor no meio, que foi Joaquim Silvério dos Reis. Ele contou ao governo português sobre esse plano e daí, em troca do perdão de suas dívidas. O que acontece? Quando o governo tomou conhecimento do movimento, mandou prender os inconfidentes. Alguns foram expulsos do Brasil, outros condenados à prisão perpétua, ou seja, ficar preso para sempre. E o líder, né, que era Tiradentes, foi condenado e enforcado na praça também, no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Outra forma também que esse pessoal cobrava aí os impostos era o derrama, chamava-se de derrama, ou seja, as pessoas poderiam invadir a casa dessas pessoas que tinham dívidas e retirar os bens que elas possuíssem.